José era somente um menino quando tudo isso aconteceu. Preferido de seu pai Jacó, filho de Raquel. Seu deserto foi de sofrimento, mas também de amadurecimento. José foi jogado no poço fundo sem água e vendido pelos seus irmãos, que estavam cegos de tanta inveja. Existem desertos que são proporcionados pelos nossos próximos. Muitas vezes por aqueles que vivem dentro da nossa própria casa. O deserto da mágoa, do abuso, da traição, da decepção. José era o caçula e aqueles que deveriam estar cuidando dele, como seus irmãos mais velhos, tinham no seu coração o desejo de matá-lo. O sofrimento de José foi provocado pela maldade dos outros. Ele foi vendido para os ismaelitas, também chamados midianitas, que venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Depois, a famosa história que nós já conhecemos começou a se desenrolar. A mulher de Potifar caluniou José e ele foi parar na prisão. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. José interpretou os sonhos e depois teve a oportunidade de interpretar os sonhos de Faraó, e assim uma nova história começou em sua vida. A vitória e a libertação de José podem até ter demorado para chegar, mas Deus faz tudo na hora certa. O deserto pode ter sido doloroso, mas resultou em bênção. José encontrou os seus familiares e, ao invés de lembrar do poço, resolveu olhar para o propósito de Deus. O deserto pode estar dolorido e até parecer que tudo é muito injusto, mas o nosso Deus está cuidando de nós. Deus escuta o nosso clamor e faz a sua vontade ser concretizada nas nossas vidas quando nos colocamos à sua disposição. José fez o seu melhor como servo, na prisão, como governador e como irmão. José entendeu o mover de Deus na sua vida, e aquele menino que antes estava em um poço sem água passou a ser uma das maiores autoridades do Egito. Deus agiu em favor de José. Ele não apenas passou pelo deserto, mas agora estava governando sobre ele. Eles disseram: "Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele." Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: "Não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem."
Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas, que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Gênesis capítulo 37, versículo 19 ao 28. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Gênesis, capítulo 39, versículos 21 ao 23. Depois, virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Gênesis, capítulo 41, versículos 39 ao 42. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Gênesis, capítulo 45, versículo 8. Todos os dias, o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão que comer em tempos de fome. Salmos, capítulo 37, versículos 18 e 19. Moisés passou grande parte da sua vida no deserto liderando o povo de Israel. Ele foi paciente e um líder exemplar. Seu deserto foi árido e tremendamente esgotante. Moisés passou por diversos momentos difíceis enquanto liderava o povo. Ele vivenciou decepções com o povo que liderava e desobedeceu a Deus quando feriu a rocha. No final das contas, nem na terra prometida ele entrou, depois de 40 anos. Mas Moisés também vivenciou maravilhas no deserto. Ele foi chamado pelo Senhor naquela sarça. Foi protegido pela coluna de nuvem e depois aquecido e guiado pela coluna de fogo de noite. Assistiu o mar vermelho se abrir, provou do maná, viu a água amarga de Mara se tornar doce.
Foi o transmissor dos 10 mandamentos e das ordens do tabernáculo. Muitas outras coisas Moisés viveu, mas o principal e mais importante foi que ele conversou com Deus e teve um relacionamento íntimo com o Senhor. Podemos ser cristãos exemplares, fazermos aquilo que Deus manda e mesmo assim irmos para o deserto. E os desertos mais difíceis de compreender são os desenhados pelos planos de Deus para nós. Na verdade, o deserto de um verdadeiro cristão nunca é por acaso, e ter esta convicção pode nos ajudar a passar por ele. Deus usou Moisés. Ele pessoalmente chamou e conversou com Moisés. Deus tinha um plano para a vida dele. Quem somos nós para julgar os métodos do Criador? No deserto, aprendemos e amadurecemos. Mesmo que o deserto seja muito desgastante, ele se torna necessário. E saber que Deus não perdeu o controle da nossa vida deixa o deserto ainda mais interessante. No meio do seu deserto, lembre-se sempre de consultar o Senhor. Não se esqueça que mesmo em meio a momentos difíceis é possível vivenciar maravilhas, vitórias e milagres. Quando tudo parecer perdido, lembre-se que você viu o mar se abrir e a muralha de fogo lhe aquecer. Vai ficar tudo bem. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo, e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será a prova de que eu o enviei. Êxodo, capítulo 3, versículos do 2 ao 12. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhe mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué,
filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu, como se fossem a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhotes a voar e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida de seu povo. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 10 e 11. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? Salmos, capítulo 78, versículos 13 ao 19. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Salmos, capítulo 32, versículo 8. Elias era um poderoso profeta de Deus, um homem que, com a autoridade e unção de Deus, marcou uma geração. Seu nome se encontra na lista dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias foi levantado por Deus para profetizar no Reino do Norte, em um dos momentos mais complicados da história do povo de Israel. Elias, de forma corajosa e guiada por Deus, profetiza a Acabe e, cheio de coragem, o desafia. Depois, cheio de fé, encontramos ele vendo uma tempestade em uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Que grandes momentos! O problema é quando chegamos no capítulo 19 de 1 Reis e vemos Elias correndo para o deserto. Jezabel queria matá-lo, e quando tudo parecia ter terminado, o momento mais obscuro de Elias começa. Ele foge com medo, e com o coração pesado, ele senta embaixo de uma árvore e pede para morrer. No Monte Carmelo, Elias vivenciou uma vitória. Deus se provou o único Deus e o povo adorou ao Senhor. Os profetas de Baal foram mortos. Quanta adrenalina! Tudo estava dando certo. Só que depois de uma experiência incrível na montanha, agora chegou a hora de lidar com o deserto. Deus não estava no fogo e nem no terremoto, mas falou com Elias na brisa. Elias, então, respondeu de forma triste, dizendo que estava sozinho. Ele parecia perdido, sabia que não estava sozinho por causa da sua conversa com Obadias, mas seus pensamentos negativos o fizeram acreditar nisso. Quantas vezes em nossos desertos encontramos tristezas e lutamos contra a depressão e a solidão? Estes também são muito difíceis de serem vencidos. Mas Deus cuidou de Elias, lhe deu comida e uma missão. Pode parecer que você está sozinho nesse deserto. O fogo veio e Deus não estava. O terremoto aconteceu e você não encontrou Deus de novo. Fique tranquilo. A certeza de não estarmos sozinhos nos faz entender que nem sempre Deus vai nos livrar dos momentos difíceis, mas Ele estará conosco em todo o tempo, nos capacitando e nos direcionando. Nesse deserto, mesmo que tudo esteja muito silencioso, você nunca esteve sozinho. Deus está na brisa.
Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: Prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon e ali os matou. Então Elias disse ao rei Acabe: Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: Vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. 1 Reis, capítulo 18, versículos 36 ao 44. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: Que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Bérseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela 2ª vez, dizendo: Levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: Saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte.
que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" 1 Reis, capítulo 19, versículos do 1 ao 13. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Davi tinha derrotado o gigante, mas agora estava fugindo. Foi para o deserto se esconder de Saul, que estava querendo matá-lo. No capítulo 23 de 1 Samuel, encontramos a grande verdade no meio desse deserto. Porém, Deus não o entregou na sua mão. Davi até poderia estar no deserto, fugindo e amedrontado, mas Deus o estava guardando em todo o tempo. Deus mesmo disse para ele sair de Keila. O deserto era o melhor lugar para Davi naquele momento. Sei que é difícil pensar no deserto como um lugar bom para se estar, mas quando a nossa vida está sendo direcionada por Deus, podemos ter a certeza de que estamos no lugar em que deveríamos estar. Não conseguimos ver o futuro, mas Deus sabia que antes daquele rapaz virar o maior rei de Israel, ele precisava passar pelo deserto. Assim como Deus cuidou de Davi naquele lugar, Ele também cuida de nós. Muitas vezes precisamos aprender a ver este local árido como uma oportunidade de conhecermos o carinho de Deus. Em vez de reclamar, podemos ser gratos. Em vez de só olharmos para o agora, podemos colocar a nossa esperança no futuro. Em vez de olharmos para o deserto, precisamos aprender a olhar para Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-Te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Estas foram as próprias palavras de Davi no começo do Salmo 63, um salmo escrito no meio do deserto. Davi não deixou de louvar ao Senhor porque foi para o deserto. Ele deixou sua alma cantar e louvou no meio do lugar árido. Davi bebeu da melhor água que existe e manteve a sua fé no seu libertador. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele.
Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim, Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 ao 51. Então Davi disse: Ó Senhor, Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor, Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou seu plano. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zif. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. 1 Samuel, capítulo 23, versículos 10 ao 14. Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Salmos, capítulo 62, versículos 5 ao 7. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-Te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Enquanto viver, falarei da Tua bondade e levantarei as mãos a Ti em oração. As Tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem e por isso canto alegremente canções de louvor a Ti. Quando estou deitado, eu lembro de Ti. Penso em Ti a noite toda porque sempre me tens ajudado. Na sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A Tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a Ti. Porém, aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha, e os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará, porque Deus lhe dá a vitória. Os que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Salmos, capítulo 63, versículos do 1 ao 11. Não poderia terminar este devocional de outra forma. Até Ele, o nosso Salvador, esteve no deserto. A Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Ali passou 40 dias sem comer e sem beber. Não pense você que o deserto foi fácil só porque Ele era Deus. Até porque Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Seu lado humano estava esgotado e ele estava com fome. Jesus venceu a tentação com uma arma, a palavra. Os desertos da nossa vida são áridos, e de vez em quando podemos nos sentir tão fracos que desanimamos com a vida.
achando que nosso deserto nunca vai passar. Jesus aqui nos mostra onde encontrarmos a nossa força, na sua palavra. Pode parecer algo clichê de se falar, mas é uma realidade maravilhosa na vida de um cristão. Na minha vida também passei por desertos. Minha alma parecia faminta e comecei a ler mais ainda a Bíblia. E quanto mais eu lia, mais eu necessitava ler. Minha alma era alimentada e a minha sede parecia maior a cada dia. Ter uma vida de leitura bíblica e oração são armas poderosas para vencer os dias quentes. Deus é aquele que nos tira das cadeias, fala conosco em meio a brisas e nos livra dos nossos inimigos. É com Ele que devemos estar ocupando o nosso tempo. O deserto vai passar, a dor um dia vai embora, a mudança vai ficar menos intensa e os problemas vão virar experiências do passado. Todas as coisas e vivências vão passar, mas existe um que vai permanecer sempre o mesmo: o nosso Deus. Deixe Deus colocar uma nuvem para lhe dar sombra nos dias quentes. Deixe Ele aquecer você com fogo nas noites frias. Deixe Deus guiar seus passos quando tudo parecer confuso. Deixe Deus cuidar de você. Com Ele, até mesmo os desertos virão lugar de paz. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz." Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 4. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Pois, agora, vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. Isaías, capítulo 43, versículos 19 ao 21. Pai, me ensine hoje a compreender que foi a sua graça que enviou Jesus Cristo para que eu tivesse um relacionamento com o Senhor. Ajude-me a entender que a morte do seu filho naquela cruz foi muito mais do que uma injustiça feita com um homem bom e justo, pois foi através desse ato de amor que o Senhor tirou de mim o peso do pecado, a condenação eterna, e me fez uma pessoa justificada. Obrigado por me perdoar, me resgatar, me transformar e me livrar das mãos do inimigo com o sangue precioso de Jesus. Pai, eu te peço neste dia para que o Senhor aumente a minha fé. Me dê, por favor, uma fé viva e constante. Coloque em meu coração uma fé que não seja enfraquecida pelos problemas do dia a dia, pelas perseguições e pelos tempos de dificuldades. Eu te suplico, meu Deus, faça de mim um exemplo de cristão que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Não para que eu me glorifique, mas para que o seu nome seja reconhecido e glorificado por todos que convivem comigo.
eu quero ser fiel e firme até o fim. Senhor, quero te agradecer por ter enviado seu Filho Jesus para morrer pelos meus pecados e por fazer morada em mim através do Espírito Santo. Por favor, derrame o seu amor em meu coração, mais uma vez, para que eu leve a sua graça àqueles que estão sofrendo. As pessoas se aproximam de mim precisando de ajuda e uma palavra de consolo. Mas reconheço que sem a sua presença eu não poderia fazer nada. Então, faça a transformação primeiramente em mim, para que todos vejam o quanto o Senhor é bom, misericordioso e poderoso para mudar suas vidas também. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém.